irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Recebam a paz do Senhor. Vitória, aleluia, aleluia. Eu quero compartilhar com vocês aqui um texto sagrado. Se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 16. Livro do Gênesis, no capítulo 16. Deus abençoe toda a equipe de obreiras da casa. Deus abençoe a Kelly que fez o convite. Deus abençoe o Barão. Deus abençoe os todos. Deus abençoe o Samuel. Hoje eu me passo acompanhado aqui do meu amigo Joe. Abençoe meu amigo. Satisfação estar aqui contigo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração esta noite. Glória a Deus. Ainda bem que você já deram lugar aí. Estava aí, porque eu não tenho mais esse fôlego aí do John, não. Você tem 28 já? Né? Eu tenho também, estou com 36 agora. E já acabou já quase meu vigor. Então não tem essa voz toda aí não. Vamos lá. Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Vê minha serva, porventura tenha filhos por ela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu por mulher. E Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos, habitaram na terra de Canaã. E ela concebeu, e vendo que ela concebeu ou engravidou, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. 16. Então disse Sarai a Abrão: meu agrado seja sobre ti, e a serva que pus em teu regaço, vendo ela agora que engravidou, me menospreza aos seus olhos, me julgue entre mim e ti. O 6. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E ela a afligiu, e Agar fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte do deserto, a caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: eu venho fugido da face de minha senhora, e você pode se acercar por favor. Glória a Deus. Eu não vou sair do tema que foi sugerido não, tá? Você já sentiu sem chão na vida, sabe? Já acordou de manhã cedo sem vontade de sair da cama? Já sentiu que o paraquedas não ia abrir quando você pulou de um lugar alto? Que a porta de emergência ela enterrou, sabe? Aquela sensação de uma segunda-feira que vai chover canivete e o travesseiro parece que gruda no rosto. Como diz Isaías 28:20, que tem dias que a cama parece que ser tão curta que o cobertor não alcança nos pés. E na Bíblia Sagrada tem pessoas que passaram pelo momento de fuga, igual a desta mulher que nós acabamos de ler, a serva Agar, que fugiu da face da sua senhora. E a primeira pergunta de afronta espiritual que eu faço aqui é: e se Deus não está com pressa? Primeira pergunta de afronta espiritual nesta noite, para não desfazendo as pregações que foram pregadas. Deus usou os pregadores, glória a Deus.
Não desfazendo os pedidos de orações que foi colocado aí, porque Deus ouve. Mas e se Deus não estiver com pressa? Se Deus não estiver com pressa? Se a sua oração for: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-me, ó Deus, Senhor, em me ajudar. E se Deus está olhando lá em cima e está dizendo: pressa? Eu? Deus de glórias, aleluia. Eu com pressa? Você está com pressa, mas eu com pressa? Porque parece que quando nós acordamos sem chão, nós olhamos para o céu e falamos: ó Deus, cadê a bênção que o Senhor prometeu? Aí Deus está lá em cima. É no meu tempo, é na minha hora, é quando eu quero. Eu faço quando eu quero, como diz o louvor, eu mando e desmando. E se o Senhor não estiver com pressa em nos ajudar, em nos livrar? Na Bíblia Sagrada existem pessoas que acharam uma maneira de fugir, porque nós temos o espírito do fujão dentro de nós. Nós costumamos fugir de tudo: responsabilidades espirituais, financeiras, dentro de casa. Costumamos fugir de responsabilidades com Deus, sem Deus. Em todo lugar que nós colocamos a planta dos nossos pés, nós já tentamos achar uma saída de fuga. Porque a fuga está dentro de eu, Douglas. Já fugi muitas vezes. Já fugiu, Diogo? Já fugi muitas vezes. Alguém aqui já deveu Avon in Natura? Ah, para. Não tem nem de graça comigo não, tá? Alguém já deveu Avon in Natura aqui? Eu já devi já. Ninguém levantou a mão. Hipocrisia, né? Porque a gente deve. Olha pra lá. Então, eu estava devendo Avon in Natura. E a mulher que eu devia era crente, e ela morava do lado de casa. Todas as vezes que eu saía de casa, que ela estava lá, eu pegava o celular, colocava no ouvido: oi, sai correndo, fugindo dela. Até que teve uma vez que eu fui pregar em um congresso, quem era a regente do ciclo de oração? Ela! Ela era a regente do ciclo de oração. O que eu fiz? Eu olhei para ela, regalei os olhos, ela olhou para mim, regalou os olhos, chamei ela lá fora. Ô, minha irmã, que bom te encontrar aqui. Paguei lá o que eu devia dela na mão, da Natura. Eu fugi, porque nós às vezes fugimos de muitas coisas na vida. Fugimos, o crente é tão doido que às vezes Deus fala: fica, e ele foge. Aí Deus fala: foge, e ele fica. É coisa, sabe, parece, tudo bem que quem não é crente, cristão, não serve, também é assim. Mas parece que aqueles que servem, são cristãos, que fazem alguma coisa para o Senhor dentro da igreja, parece que eles têm um espírito mais forte de fuga, sabe? Olha o que Adão fez. Quando Adão desobedeceu lá em Gênesis, ele fugiu junto com ela e se escondeu. Aí o Senhor apareceu: Adão, nós vimos que nós estávamos nus e com medo, se escondemos. Então Adão e Eva se esconderam por causa, desobedeceram e envergonhados, fugiram. Lá em Êxodo capítulo 2, Moisés, quando mata o egípcio, ele esconde o corpo e ele foge. Ele fugiu, porque ele matou o egípcio. Lá em Juízes capítulo 6, Gideão malhava a tribo em um lagar. E quando o anjo apareceu para ele, ele falou: sou mais pobre. Os midianitas estão aí. E aqui foi muito do lugar que eu achei. Então ele fugiu, porque ele estava com medo. Davi fugiu de Saul e do teu filho Absalão. Em 1 Samuel 18 e 17. Por que não dizer também de Elias, que profetizou que não ia chover? E lá no 17 de 1 Reis, ele foge e fala: Deus, me mata aí, pai. O culto era pentecostal, ele profetizou que não ia chover, caiu fogo do céu. E depois ele estava fugindo, pedindo a morte. Fugiu. E Jeremias, no capítulo 1, quando ele falou assim: Senhor, eu não passo
conheço, Jeremias. Não diga que não passa de uma criança, porque eu te conheço, Jeremias. Fugiu do chamado, mas o Senhor pegou ele na curva. Em Marcos 17:51, quando foram prender Jesus, um jovem que estava unicamente enrolado em um lençol no meio da batalha, tentaram prender ele, Marcos 14:51, aí ele larga o lençol e foge nu. Ele fugiu nu. Ele fugiu. E se eu disser para você que o próprio Jesus fugiu em Mateus, Marcos ou Lucas 2:13, fugiu porque para não morrer. E às vezes, foi o que eu falei, Deus fala, se tu ficar, tu morre, aí você paga para ver. Aí você fica. Eu estou contando a história aqui de alguém que foi apressado nas ideias. Eu estou contando a história aqui de um Abrão e uma Sarai que estava debaixo de uma promessa. Viram que Deus estava demorando, entre aspas, e eles apressadinhos deram o seu jeitinho. E eu tenho algo para falar para você que está aqui, que eu sei que você gosta de palavra também. Deus não trabalha por atalhos. Ah, Deus, o Senhor, eu estou com pressa de receber a minha bênção. Pode deixar que eu vou pegar uma talha aqui, ó. Ah, meu Deus, o Senhor prometeu, mas está demorando, eu estou com pressa. Jesus pegou você na curva hoje, né? Eu sei. Estou com pressa, eu vou dar meu jeitinho aqui. Aí, sabe o que foi que a Sarai fez? Abraão, vai lá, pega a egípcia, na minha pressa, e se deita com a egípcia. E o texto narra que o Abrão ouviu a voz da Sarai em 16, no Gênesis 16:2. E Abrão ouviu a voz de Sarai. Sabe qual que é o nosso problema? É ouvir demais. Quem não aguenta esperar a promessa de Deus. Sabe qual é o não seu problema? O nosso problema aqui. O nosso, eu me incluo, tá? É você, nós. É não ouvir quem tem, espera em Deus e ouvir quem não quer nada com a promessa de Deus. Abrão ouviu a voz de Sarai. E eu pergunto nesta noite, que voz que você tem ouvido por aí? Qual é a voz que você tem ouvido por aí? Você tem ouvido que está pautado na promessa de Deus? Ou você tem ouvido os apressadinhos que falam, eu dou o meu jeitinho aqui para alcançar mais rápido? E Abrão ouviu a voz de Sarai. A escrava gerou primeiro que Sarai. A escrava teve primeiro que a dona. A escrava gerou primeiro do que aquela que tinha direito de gerar. Por quê? Porque Sarai foi precipitada, se apressou, passou na frente de uma promessa de Deus. E todas as vezes que você passa por cima daquilo que Deus tem para você, você abre a mesa da tua casa e fala, intruso, senta e gera no meu lugar. Escrava, senta e tenha na minha vez. E a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, apressadinho. Já viu aquele ditado que o apressado come cru? Deus trouxe alguém aqui para soprar no ouvido. Se for para Deus fazer hoje, Ele vai fazer. Mas se for para você esperar o tempo dele fazer, você vai esperar. Porque Deus não entrega na nossa mão nada pela metade. Eu sinto Deus aqui nesta noite. Todas as
você não espera pela promessa de Deus, você está abrindo a porta da tua casa e está falando: toma o que é meu, gera no meu lugar, tenha o que é para me ter. E olha a treta que Sarai arrumou para dentro de casa. A escrava gera, e a Sarai chega em Abraão e fala: Abraão, ela gerou, e agora está me desprezando, olha aí. E eu faço uma pergunta para você de afronta espiritual, porque é isso que molda nosso caráter. Quem foi que pediu para Abraão deitar com a escrava? Está aqui? Quem foi? Você está aqui ou não? Quem foi? Sarai. E depois quem foi reclamar para Abraão? É coisa de crente, né? Arrumar problema no círculo de oração e o pastor resolver. Arrumar problema no varão, o pastor resolver. Arrumar problema nos jovens. Ó, sair e deixar o circo pegar fogo, desculpa a expressão, juro. Nós somos assim. Causamos um problema e damos para terceiros. Abraão, se deita com a escrava. Aí Abraão vai lá, se deita com a escrava, tem filho com ela. Aí Sara: não, mas foi a Sara. Eu queria dizer para alguém que às vezes o que falta não é espiritualidade, às vezes o que falta não é oração, não é jejum. Às vezes o que está faltando para nós é falta de vergonha na cara, de aprender a resolver nossos problemas, de aprender a resolver nossas questões, de aprender a resolver aquilo que nós causamos. Causa um problema aqui e leva para casa, causa um problema em casa e traz para a igreja, causa um problema no serviço e traz para casa, causa um problema em casa e leva para o serviço. Deus trouxe alguém aqui para dizer: na hora de pedir para o Senhor a pressão para a cabeça é fácil, mas na hora de resolver problemas, glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Esse dia o pastor falou assim: eu queria te chamar para pregar, mas o povo fala que você tem 36 anos, mas você tem cara de menino. Eu falei: solta o microfone na minha mão, dá a Bíblia para você ver. Você vai receber. Solta para você ver a cara de menino. Deus me trouxe aqui com a responsabilidade. Deus me trouxe aqui com algo ardendo no meu coração para falar para você, para falar para mim que estou aqui. Os nossos problemas nós temos que resolver para atrair a bênção de Deus nas nossas vidas. Por favor, você pode falar para alguém, quando nós resolvemos os nossos problemas, fala para alguém aí, não disfarça não, porque Deus não está falando com paredes, está falando com nós que estamos aqui. Quando nós resolvemos os nossos problemas, atrai a bênção de Deus. Quando nós resolvemos os nossos problemas, nós atraímos a bênção de Deus para nossas vidas. Aleluia e glória a Deus. Olha o que a Sarai fez. O Abrão, não era para Abrão passar de novo para Sara, mas o Abrão pegou e falou assim: peraí, Sara, você mandou para mim, eu mando para você, faz o que tu quiser. E a pior coisa que nós fazemos é não resolver o nosso problema e ficar passando de um para outro, de um para outro, de um para outro, de um para outro, de um para outro. Você sabia que quando Davi ele foi derrubar o gigante Golias, o texto narrava antes que cada vez o gigante ia se aproximando mais do território de Israel? Cada vez que o povo não resolvia, o gigante subia mais. Ou você resolve seus problemas aonde tem que resolver, ou seus problemas vão invadir o seu território. Quando você vê, já é tarde para resolver. Deus trouxe aqui nós, para nós resolvermos as nossas pendências, tanto na terra como com Deus. Aí a Sarai pegou, calma aí que eu só estou começando aqui. A Sarai pegou e expulsou ela, brigou com ela, não expulsou, brigou com ela, afligiu ela, maltratou ela. Aí o texto narra que a Agar, que se sentiu maltratada, ela foge. A pior coisa que existe é marmanjo que não aguenta ouvir
uma correção. Sei, o meu filho que tem 2 anos de idade, 2 anos e 5 meses, se eu soltar ele aqui na igreja, ele sai correndo tudo aí. Ele não aguenta me correção. Você liga para ele, abre o gol para chorar. E a pior coisa que existe é quando marmanjo velho, crente, eu estou mais de 30 anos na igreja. Aí o pastor corrige, aí fica nervoso, fica mal-humorado, fecha a cara, é birra com Deus, é uma birra terrível, que dá vontade de colocar no colo e começar assim, ó, calma aí, filhinho, Deus trouxe alguém aqui para falar no nosso coração aqui nessa